Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Crônicas. Se encontra em 1 Crônicas, capítulo de número 21. É uma palavra muito forte, irmãos. Eu estava meditando nessa palavra. Diz assim a palavra de Deus: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos oficiais do povo: Vão e levante o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e traga-me apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, ó meu rei, Senhor, não são todos eles servos do meu Senhor? Por que meu Senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou-se a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu estava meditando essa palavra. Olha que interessante. Percebe-se que, no que eu acabei de tomar a leitura para a tua vida, a Bíblia diz que Satanás, ele vai incitar Davi a contar o povo. Agora entenda isso aqui. Por que Satanás vai incitar Davi a contar o povo? Sabe por quê, irmão? Porque se você pegar para ler, no capítulo número 20, no versículo número 4 adiante, a Bíblia diz que vai ter batalha. Aí a Bíblia diz que Davi, ele vai vencer os gigantes. Olha o que está escrito no versículo número 8. Esses foram descendentes dos gigantes, em Gates, que foram mortos por Davi e seus soldados. Então percebe que Davi está vindo de uma vitória. Aí depois que Davi está vindo de vitória, o inimigo vai incitar ele a contar o povo. Agora entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Olha o que Deus me revelou. Por quê? Por que o inimigo vai incitar Davi a contar o povo? Percebe-se que o exército de Davi é um exército numeroso. Olha que interessante, irmão. Só em Jerusalém, a Bíblia diz que ele tinha 1.100.000 homens. Em Judá, ele tinha 470.000 homens. Olha o tamanho do exército de Davi. O exército de Davi, irmão, era um exército poderoso. Agora entenda, por que o inimigo está incitando Davi a contar o exército? Sabe por quê? Porque Davi está vindo de uma vitória. Então o inimigo quer que Davi conte o exército para falar para Davi: Ó Davi, você não venceu por causa do Senhor. Você venceu, sabe por quê, Davi? Por causa do seu exército. Então percebe, o inimigo sabe quando você tem poder, você tem rebeldia. Aleluia, Deus! Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que ele foi o único querubim que Deus ungiu. E quando Deus ungiu ele, o que aconteceu? Ele quis se rebelar. Ele quis ser acima de Deus. Então ele sabe que quando você tem poder, você tem rebeldia. Aleluia, Deus! Eita glória, Jeová! Eu vou falar. Tá entendendo por que ele está incitando Davi a contar? Porque ele quer implantar em Davi. Davi, você não venceu, Davi, por causa do Senhor. Você venceu por causa do seu exército, Davi. Olha o tamanho do seu exército. Tá entendendo? Eita glória a Deus! Aleluia! Aí que está o problema. Quando você tem muito, sobe pro coração. Por isso que Satanás está incitando Davi. Agora sabe o que eu acho tremendo aqui? Olha que tremendo. A Bíblia diz que Satanás incitou Davi. E Davi foi contar ao povo. Agora entenda, o que é incitar? Incitar é seduzir, é persuadir. Agora percebe, ele incitou Davi, mas foi Davi que decidiu contar. Não vou repetir isso aqui. Ele incitou Davi, ele persuadiu Davi, mas foi Davi que decidiu contar. Sabe o que significa isso? O diabo, ele tem poder de influenciar, mas ele não tem poder de decidir por mim e por você. Todas as vezes que nós pecamos, toda vez que nós erramos, nunca foi o diabo, sempre foi você. Aleluia! Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo número 4, Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Aí a Bíblia diz que quando Jesus está no deserto, o diabo vem e fala assim para Jesus: transforma a pedra em pão. Agora percebe, ele queria que Jesus transformasse a pedra em pão, mas Jesus não transformou, percebe? Ele persuadiu, ele incitou, ele seduziu, mas Jesus não decide fazer aquilo que ele quer. Sabe por quê? O inimigo tem poder de seduzir, mas ele não tem poder de decidir por você. Toda vez que você peca, sempre foi você. Ele apenas te oferece, mas é você que decide. Aleluia, Deus! Eita glória, Jeová! Você quer ver uma coisa? Eita! A Bíblia diz em Gênesis capítulo número 3, que Eva está no jardim. Aí quando Eva está no jardim, a serpente vem. E a serpente vai falar assim para Eva: é verdade que Deus disse que se você comer do fruto você vai morrer? Aí Eva vai falar assim: sim, Deus disse, se eu tocar ou comer, certamente morrerei. Aí o diabo vai falar assim para Eva: não, você não vai morrer. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal como Deus.
Aí a Bíblia diz que Eva, vendo que o fruto dava conhecimento, entendimento, tomou do fruto e comeu. Peraí, quem foi que seduziu Eva? O diabo, a serpente. Mas quem foi que tomou do fruto? Foi Eva. Então percebe, ele seduz, ele persuade a pessoa, mas é você que decide. Aleluia, Deus! Todas as vezes que nós pecamos, irmão, toda vez que eu e você erramos, nunca foi diabo, sempre foi você. Você quer ver uma coisa? Ele pode até te influenciar, mas ele não pode decidir por você. Isso é fato, filho. Aleluia, Deus! Agora entenda isso aqui. Olha que tremendo. Aí a Bíblia diz, quando Davi contra o povo, a Bíblia diz que, no versículo de número 7, vai dizer assim: tudo isso desagradou a Deus, e por isso o Senhor castigou Israel. Agora entenda. O inimigo persuadiu Davi para contar o exército. Para desagradar quem? Para desagradar a Deus. Olha que tremendo, irmão. Porque Davi, ele pecou. Então percebe que no momento que Davi conta o exército, a Bíblia diz que tudo que ele fez desagradou a Deus. Quando você peca, você agrada o diabo e desagrada a Deus. Aleluia, Deus. Está entendendo, rapaz? Isso aqui é muito forte. Percebe que o inimigo persuadiu Davi para Davi desagradar quem? Para desagradar a Deus. Aleluia. Eita, Jeová, é forte esse negócio aqui, irmão. Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Aí a Bíblia diz que quando Davi contra o exército, a Bíblia diz que desagradou o Senhor. Aí o Senhor vai castigar Israel. Olha o que acontece. Então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: cometi um pecado grande e fiz tal coisa, mas agora peço que me perdoe a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor disse a Gade, o vidente, dizendo: vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu execute contra você. Olha que tremendo, irmão, entenda isso aqui. Olha o que Deus me revelou. Peraí, Davi, ele reconhece que pecou. Davi, ele vai chegar até Deus, ele vai dizer assim: eu cometi tamanho pecado, me perdoe a iniquidade. Aí quando Davi confessa o pecado, Deus vai falar com o vidente Gade. E Deus vai falar assim: ó, Gade, vai até Davi e fala para ele que eu vou impor 3 opções para executar contra ele. Agora entenda, por mais que Davi confessou o pecado, Deus vai colocar 3 opções para Davi escolher. Agora entenda, Davi confessou o pecado, mas a consequência do pecado é inevitável. Aleluia! Por isso que Deus vai colocar 3 opções. E olha que tremendo, olha quais são as opções. Olha que tremendo. Aí Gade foi falar com Davi. Então Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer. 3 anos de fome, ou por 3 meses você seja consumido diante de seus adversários, seja alcançado pela espada e pelos seus inimigos, ou que você escolha a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todo o território de Israel. Diga agora para que eu dê a resposta a quem me enviou. Então Davi disse: eu estou angustiado, porém é perecível que eu caia nas mãos do Senhor, porque grandes são suas misericórdias. Então o Senhor enviou uma peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Olha que tremendo, irmão. Olha que forte. Deus, ele vai colocar 3 opções para Davi. Depois que Davi peca, a Bíblia diz que Davi vai confessar o pecado para o Senhor. Mas por mais que Davi vai confessar, Deus, ele vai colocar 3 opções. A primeira opção que Deus vai falar: Davi, qual que você quer? Escolhe uma delas, para que eu execute contra você, porque eu sei que você me pediu perdão, mas a consequência vai ser inevitável. Escolhe, Davi, qual que você quer? Aí Deus vai falar assim: Davi, a primeira opção, que você seja consumido, primeira opção, que por 3 meses você tenha fome. Segunda opção, que você seja consumido pelo seu inimigo. E terceira opção, que o Senhor envie peste, a espada do Senhor. Aí Davi vai falar assim: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque grandes são suas misericórdias. Olha que interessante, Davi, ele sabe que Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Aí entende isso aqui. Aí quando Davi fala assim: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, o próprio Deus vai decidir por ele. Aí Deus vai falar assim: então tá bom, então você escolheu a espada do Senhor. Aí Deus vai enviar um anjo. Olha que tremendo isso aqui. Aí a Bíblia diz que Deus vai enviar um anjo. Olha que tremendo isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Se você não entender isso aqui, eita, glória a Deus, aleluia a Deus. Entenda isso aqui. Percebe que o Senhor, ele vai enviar um anjo. Aí a Bíblia diz que o anjo, ele começa a lançar peste. A Bíblia diz assim: então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava para destruí-la, o Senhor olhou e mudou de ideia quanto ao mal que disse. E disse ao anjo: basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor, que estava junto da eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava em pé entre a terra e o céu.
com a espada desamanhada na sua mão contra Jerusalém. Então Davi e os anciões se vestiram de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: por acaso não foi eu que mandou contar um povo? Foi eu que pequei, Senhor, fiz o que era mal. Mas essas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Agora entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo isso aqui. Quando Deus enviou o anjo, a Bíblia diz que o anjo começa a matar. 70 mil homens de Davi foram mortos. Aí Davi vai falar assim para Deus: Senhor, não foi eu que pequei. Senhor, não foi eu que errei. Olha que tremendo, irmão. Entenda isso aqui, foi Davi que pecou. Mas por que a consequência do pecado não recaiu sobre Davi? Recaiu sobre o exército de Davi. Percebe que o anjo está matando 70 mil homens de Davi. Agora entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Sabe o que Deus me fez entender aqui? Percebe que foi Davi que pecou, mas a consequência do pecado caiu ao redor dos soldados de Davi. Não caiu em Davi, caiu ao redor das pessoas que estavam do lado de Davi. Agora entenda isso aqui. Por que o anjo está atingindo os soldados de Davi e não a Davi? Quem pegou foi Davi. Mas por que o anjo está matando os soldados de Davi? 70 homens de Davi, 70 mil homens. 70 mil homens de Davi foram mortos. Sabe por quê? Porque entenda isso aqui, irmão. No começo do versículo vai dizer que Satanás, ele incitou Davi a contar o povo. Aí Davi conta o povo. Quando Davi conta o povo, a Bíblia diz que os soldados, o exército de Davi era muito grande, irmão. 1.100.000 homens, só em Israel. Em Judá havia 470 mil. Olha o tamanho do exército de Davi, irmão. Aí percebe que pelo fato de Davi contar, o anjo vai atingir aquilo que Davi contou. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe por que eu atingi o exército de Davi e não a Davi? Porque Davi está contando com quem? Com o exército. Então eu vou diminuir aquilo que ele achou que era aquilo que está dando vitória para ele. Tá entendendo? Aí que está o perigo. O perigo de você ter muito. Davi teve um exército numeroso. E Davi começou a reconhecer que ele teve vitória não por causa do Senhor, mas por causa do exército. Aí Deus vai lá e toca na onde? No exército. Deus vai lá e diminui. Aí que está o perigo. É melhor você ter pouco com Deus do que ter muito sem Deus. Aleluia, Deus. Você quer ver uma coisa, irmão? Jesus vai dizer em João 15: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas todo aquele que dá fruto, ele poda. Agora entenda, por que Jesus, ele poda aquele que dá fruto? Porque percebe, irmão, quando você tem fruto, tem que podar. Por que tem que podar? Porque se não podar, vai crescer muito. E se crescer demais, aí que está o problema. Começa a achar que é ele que faz. Por isso que Deus tem que podar. Podar não é cortar. Percebe? Todo aquele que não dá fruto, ele corta. Cortar é diferente de podar. Você já viu alguém podando uma árvore? Quando a pessoa poda a árvore, ela ampara a árvore. Ela não corta totalmente, ela ampara a árvore. Agora percebe? Por que Deus tem que podar quem dá fruto? Porque se Deus não podar, ele começa a crescer demais. Ele começa a esquecer de onde ele saiu. Ele começa a achar que é ele. Tá entendendo? Olha que interessante. Agora entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Você lembra? Olha que tremendo. Você lembra quando Deus falou com Gideão? Deus falou assim para Gideão: Gideão, eu quero resgatar o povo por intermédio de você. Aí Gideão tinha um exército numeroso. Gideão tinha 32 mil soldados. Aí Deus falou assim: Gideão, é muita gente. Eu quero só 300, Gideão. Quero só 300 homens. Porque pode ser que eu livre esse povo e esse povo venha se gloriar contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então por isso que Deus reduziu, para não acontecer o que aconteceu com Davi. Pode ver que Davi tinha um exército numeroso. Aí Davi começou a achar que teve vitória, não por causa do Senhor, mas por causa do exército. Aí com Gideão, Deus teve que escolher o quê? 300 homens. Eita glória, tem gente que Deus tem que usar no pouco, porque se Deus dá muito para ele se perde. Ele começa a... Eita glória, olha que interessante. Com Gideão, Deus usou pouco. Com Davi, Deus deu muito para Davi. Davi começou a pensar o quê? Que ele teve vitória não por causa do Senhor, mas por causa do exército. Aí que está o perigo. É melhor ter pouco com Deus do que ter muito sem Deus. Tá entendendo? Se Deus te dá muito, pode ser que você se esqueça dele. Tá entendendo, rapaz? Aleluia, Deus! Eita, Jeová! Aleluia! Gideão, Deus usou com pouco. Davi, Deus usou muito para Davi. Davi começou a reconhecer que teve vitória não por causa do Senhor. Olha que tremendo, irmão. É muito forte. Aí tem isso aqui, para finalizar. O que eu achei tremendo. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor começa a destruir os soldados de Davi, a Bíblia diz que 70 mil homens de Davi morreu. Aí em seguida, olha o que Deus falou para Davi. Então o anjo do Senhor disse:
a Gate que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na era de Ornã. Agora que interessante, irmão, peraí. Davi perdeu o soldado, Davi foi castigado. Aí Deus falou o quê? Davi, edifica um altar ao Senhor na cidade edifica um altar ao Senhor na eira de Ornã. Agora entende, olha que interessante, Davi perdeu tudo, mas Deus queria que ele fizesse o que? Levantasse o altar. Sabe por quê? Vamos ver, olha que interessante, olha o que Deus está ensinando. Davi perdeu o soldado, Davi foi castigado, mas Deus queria saber se Davi ainda ia levantar o altar. Tá entendendo? Deus está ensinando, Davi, você perdeu tudo, mas levanta o altar para mim. Porque sabe o que eu acho interessante? Deus está falando, não, vamos ver se você me adora pelo que eu sou ou por aquilo que eu posso te dar. Você perdeu tudo, agora levanta o altar para mim, Davi. Olha que interessante, Deus queria saber se Davi adorasse a Deus pelo que Deus é ou pelo que Deus deu, rapaz. Aleluia! Eita, glória a Deus! Tá entendendo isso aqui? Ah, meu Deus do céu, é muito forte. Olha que tremendo. Davi perdeu o exército. Davi perdeu 70 homens. 70 mil, quer dizer. 70 mil homens. E depois que ele perde tudo e é castigado, Deus vai falar para ele, ó Davi, agora levanta o altar para mim. Eita, glória a Deus. Tem coisas que Deus vai tirar de você, mas Deus vai querer saber sua intenção. Deus vai querer saber se você vai continuar levantando o altar para Ele. Deus vai querer saber se você vai continuar adorando a Ele. Eita glória, olha que interessante, Davi perdeu tudo, mas Deus falou, Davi, agora vai lá e levanta o altar para mim. Vamos ver se você me adora pelo que eu te dei ou pelo que eu sou. Aí a Bíblia diz, isso aqui que eu achei tremendo. Isso aqui que eu achei tremendo. A Bíblia diz que quando Davi vai falar com Ornã. Aí escuta isso aqui. Aí Davi vai falar assim para Ornã, Ornã, me venda tudo que você tem. A Ornã vai falar assim para Davi, não Davi, eu não vou vender nada para você, te darei de graça. Mas olha o que Davi disse. Davi disse assim, não, eu porém vou comprar de você, pelo seu preço, pelo seu valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, e nem oferecer holocausto, que não me custe nada. Agora entenda, peraí, pelo amor de Deus, eu fico doido com isso aqui. Olha o que Deus me revelou, irmão. Porque Davi, ele não quer aceitar de graça. Olha o que Davi disse para Ornã, Ornã, eu quero pagar, eu quero comprar, porque não vou oferecer nada para o Senhor que não me custe. Agora pega, sabe por que Davi quer pagar preço? Porque percebe, ele pecou. E o pecado, a culpa do pecado não caiu sobre ele, caiu sobre os soldados. Então não caiu sobre Davi. Aí Davi quer pagar preço por aquilo que ele fez. Davi reconhece, não, eu preciso pagar o preço. Não recaiu sobre mim, eu pequei, caiu sobre os meus soldados. Mas eu quero pagar preço, eu preciso pagar um preço. Porque o que eu fiz não recaiu sobre mim, recaiu sobre os meus servos. Aleluia! Aí Davi reconhece que precisa pagar preço. Por isso que Davi não aceita de graça. Aleluia! Davi tem consciência. Eita, glória a Deus! Davi tem consciência do pecado. Tem que pagar preço. Tem que pagar preço. Davi não quer de graça. Eita, glória a Deus! Aleluia! Tá entendendo isso aqui, rapaz? Tá entendendo? Davi reconhece que para todo pecado tem um preço a ser pago. Nossa, muito forte isso aqui. Para todo pecado tem um preço a ser pago. Por isso que a Bíblia diz, o salário do pecado é morte. Reflita nisso em nome de Jesus. Que Deus fale contigo, foi até aqui que Deus me deu.